E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar a respeito de aposentadoria da pessoa com deficiência, um dos temas que eu mais gosto de partilhar com vocês. Antes de tudo, eu sou o Denis Rodrigues, advogado, especialista em direito previdenciário. É uma honra ter sua presença aqui com a gente, tá bom? Vamos lá diretamente ao ponto. As pessoas me perguntam assim, doutor, a reforma da Previdência fez alguma alteração na aposentadoria da pessoa com deficiência? A resposta é não. A reforma da Previdência não alterou em nada aquilo que determinava a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela não passou pelo crivo da reforma. Então continuam os mesmos direitos, tá bom? E aí, quais são os requisitos para requerer a aposentadoria da pessoa com deficiência junto ao INSS? O primeiro requisito é ter uma deficiência, ser PCD ou ter adquirido uma doença no decorrer da vida e ter trabalhado mesmo com a deficiência. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito, ele é social. Qual o impacto dessa deficiência no seu dia a dia, no seu trabalho, muitas vezes até na sua casa? Então, para ser objetivo, o INSS analisa dois requisitos: o requisito médico e o requisito social para concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, tá bom? E o que acontece? Vamos destrinchar um pouquinho essa realidade, né? Qual que é o requisito médico? O que o médico analisa na hora dessa perícia médica da aposentadoria da pessoa com deficiência? Qual foi a limitação que esse segurado teve e qual o impacto no dia a dia de trabalho? Como assim, doutor? É o seguinte, a pessoa pergunta assim, Denis, o que o médico vai me perguntar na hora da perícia? Vai te perguntar o seguinte, se a sua deficiência, ela te beneficiou, te auxiliou, te ajudou para que você pudesse trabalhar. E no Brasil, gente, na maioria das vezes, o deficiente, ele é lutador, ele é brigador. Ele mesmo com a deficiência, ele briga em grau de igualdade com os seus pares. Ele se esforça, ele arruma um jeito, ele trabalha em grau de igualdade, mesmo com deficiência. Ele passa por cima das dificuldades da sua deficiência, da sua limitação e trabalha em grau de igualdade. Por isso ele tem uma aposentadoria só para ele, porque ele se esforça mais, ele se dedicou muito mais para chegar naquele ponto, para chegar a 25 anos de contribuição, 30 anos de contribuição e está no mercado de trabalho ativo. Então o médico vai analisar o grau da sua deficiência, tá bom? Ele vai separar em 3 graus aí, mais pra frente eu explico que é leve, moderado e grave, tá? E a perícia social do INSS? O que a perita médica verifica nessa perícia? Qual que é a sua realidade social vivida na sua casa, muitas vezes no seu trabalho, e qual o impacto da deficiência nesse seu dia a dia. Em cima disso, ela tem várias perguntas a serem feitas, umas até de caráter íntimo, que vai ser importante ela graduar a sua pontuação para a concessão do seu benefício. Então ela vai verificar o seu grau de esforço social que você teve nos seus 20, 30, 35 anos de contribuição ali junto ao INSS, mesmo com a sua deficiência. Tá certo? Então são as duas perícias que são feitas, uma médica e uma social. Pessoal, como é que funciona esse requerimento administrativo junto ao INSS da aposentadoria da pessoa com deficiência? Primeiramente, eu sempre destaco, não é obrigatório a presença do advogado, é sempre aconselhável, né? Assim como se você pisa num caco de vidro, não é obrigatório você ter um médico para retirar esse caco de vidro. Minha avó fez isso diversas vezes. Os netos pisavam no caco de vidro, ela pegava uma pinça ali, né? Ia lá, tirava aquele caco de vidro, jogava um metiolate e estava pronto. Às vezes dava certo, às vezes inflamava, às vezes precisava ir no médico depois. Mas é aconselhável sempre levar um advogado para te auxiliar nessa realidade desse requerimento. O requerimento ele é feito através do 135 ou através do Meu INSS, seja por meio do computador, seja por meio do celular. Ali o segurado vai levar as provas tanto da deficiência quanto do seu tempo de contribuição. Então ele é feito de maneira digital ou por telefone, esse requerimento
de aposentadoria da pessoa com deficiência. Olha, uma pergunta que sempre aparece aqui no escritório: quais as deficiências, né, que enquadram para esse requerimento ou que o INSS analisa? Gente, qualquer deficiência, pessoa com deficiência, que trabalhe, que tenha tempo de contribuição necessário, né, pode fazer esse requerimento. Seja essa deficiência cognitiva, seja essa deficiência física, seja essa deficiência mental, enfim, qualquer deficiência, qualquer pessoa que tenha um tempo de contribuição e tenha trabalhado, tenha se esforçado muito mais do que as outras, porque o PCD, a pessoa com deficiência, ela se esforça muito para se manter no mercado de trabalho. Ela tem direito a requerer esse benefício no INSS. Não tem um rol taxativo que define que somente essas deficiências darão direito ao benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência, tá bom? Então qualquer deficiência pode ser pleiteada esse benefício. Pergunta de todos os dias aqui no escritório: como o INSS define os graus para aposentadoria da pessoa com deficiência? E o que é isso, né? Olha, o INSS ele vai analisar a sua deficiência de acordo com a perícia médica mais a perícia social, terá uma pontuação e isso definirá se a sua deficiência ela é enquadrada como leve, moderada ou grave. E na prática, o que é isso? Impacta diretamente no seu tempo de contribuição. Eu vou explicar de uma maneira muito clara, bem objetiva, para que você entenda. E antes de explicar, eu quero só te pedir um favor. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, siga a gente aqui no YouTube, ative o sininho, nos conheça no Instagram, no Facebook, tá bom? Então vamos lá. Grau da deficiência. Grau leve, diminui-se o tempo do contribuinte em 2 anos. Grau moderado, diminui-se o tempo do contribuinte em 6 anos. E uma deficiência enquadrada como grave, o tempo de contribuição diminui em 10 anos. Na prática, o que é isso? O homem vai aposentar numa deficiência leve com 33 anos de contribuição, a mulher com 28 anos. Numa deficiência moderada, sendo enquadrada pelo INSS, o homem aposenta com 29 anos de contribuição, já a mulher com 24 anos de contribuição. E numa deficiência grave, o homem aposenta com 25 anos de contribuição, já a mulher com 20 anos de contribuição. Então, impacta diretamente. Então, quanto maior o grau de deficiência, quanto maior a sua dificuldade para estar no mercado de trabalho, maior o seu benefício na hora de requerer essa aposentadoria. E olha, gente, aqui eu trago um bônus, uma informação muito importante para a gente. A reforma da Previdência, ela não impactou nem no tempo de contribuição da pessoa com deficiência, nem na questão de salário. Olha, é importantíssimo que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, que a pessoa com deficiência ela seja ouvida e que ela tenha acesso à informação. Existe uma aposentadoria especial somente para o deficiente e isso tem que chegar a todos, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus!